Olá, hoje é terça-feira, 21 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou hoje de um café da manhã com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que deixa o cargo em agosto e quis agradecer a relação com o Senado. Os senadores Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro e Isalci Lucas também participaram do encontro. Na saída, Pacheco falou com a imprensa sobre o que foi conversado na reunião. Relação entre os poderes. O encontro foi um encontro muito amistoso, um símbolo da boa relação e da harmonia entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República. O presidente Luiz Fux fez um balanço da sua gestão à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, já que ele chega agora nos próximos dias ao fim do seu mandato como presidente. Extrateto no Judiciário. Na minha exposição como presidente do Senado, eu fiz um balanço das questões atinentes ao Poder Judiciário e uma delas, de fato, é a previsão que existe no Congresso Nacional da apreciação do projeto de lei que versa sobre as verbas indenizatórias, o chamado extrateto, que contém aquela lógica de salários fora do padrão, que é algo que o Congresso irá apreciar, e também da reestruturação da carreira, que está materializada na PEC 63. Mas foi uma fala minha dentro de uma proposta para o judiciário brasileiro de algo equilibrado, uma reestruturação de carreira sem verbas que não sejam contempladas como verbas propriamente indenizatórias. Revisão de decisões do STF. Eu considero e externei isso também em relação a qualquer tipo de instrumento que faça com que decisões judiciais possam ser revistas por outro poder, é algo que parece sim ser inconstitucional. Portanto, é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que nós respeitamos o tempo da Câmara dos Deputados, mas eu não vejo no Senado Federal um ambiente para discussão de um tema dessa natureza. Combustíveis. Hoje não foi tratado. Ontem eu participei da reunião a convite do presidente Arthur Lira com os líderes da Câmara dos Deputados para poder ouvir as ideias que a Câmara tem em relação à questão dos combustíveis. Muito já foi feito, o PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192, o PLP 18, a PEC 15, idealizada pelo Senado Federal. Eu falei sobre o projeto de lei 1472, que prevê a conta de estabilização para que os líderes da Câmara possam ter atenção a essa lógica. Então, muito já foi feito e, obviamente, que há outras ideias relativamente a essa questão dos combustíveis. No fato, existe uma vontade muito grande e uma frente, de fato, para poder conter esses aumentos dos combustíveis no Brasil, que tem sido muito nocivo para a inflação e para a sociedade. Mas, obviamente, que temos que ter a cautela devida de tomar as decisões que sejam corretas, que sejam assertivas e que surtam efeitos efetivos. CPI da Petrobras. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu disse também com muita franqueza que, tratando-se de um tema da Câmara dos Deputados, que não passa para a revisão do Senado Federal, diferente de um projeto de lei, de uma proposta de emenda à Constituição, nem me cabia opinar dentro de iniciativas da própria Câmara dos Deputados. Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu, obviamente, não sou favorável, acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. Como vimos agora nessa entrevista, os combustíveis foram tema também de uma reunião de líderes da Câmara dos Deputados na noite de ontem, com a participação de Rodrigo Pacheco. Ele escreveu no Twitter depois do encontro: fui convidado agora à noite pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para participar da reunião de líderes da Câmara que tratou de medidas para reduzir o preço dos combustíveis. Ouvi as diversas ideias a respeito do tema e as levarei para a consideração dos líderes do Senado. A menos de um mês do prazo regimental para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2023, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o relatório do senador Ângelo Coronel. Num cenário de inflação alta, elevação dos juros pelo Banco Central e percentuais obrigatórios para saúde e educação, é preciso equilibrar os cálculos na previsão das despesas para o ano que vem. Das 48 emendas apresentadas pelos senadores da CAI à LDO, a comissão poderá enviar apenas 3.
No trabalho do relator, senador Ângelo Coronel, o destaque foi para um assunto que tem tudo a ver com o momento atual de conflitos e aumento da criminalidade na Amazônia. Procuramos ainda atender a ação 14T5, implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. É um projeto estratégico ao país que fortalece a vigilância, o monitoramento e a segurança na faixa de fronteira, com uma área de 16.886 quilômetros de extensão. Eu queria só cumprimentar o senador Ângelo Coronel pela grandeza do seu relatório, onde ele atendeu as emendas de todos os senadores, mostrando companheirismo, parceria e solidariedade, porque todas as propostas, de fato, são muito interessantes. Eu tive cuidado de ler o relatório, eu estou entre aqueles que são contemplados, são em torno de 11 senadores, só naquela emenda das micros e pequenas empresas, né, que é fundamental, que é quem mais gera emprego no país. Ninguém tem dúvida quanto a isso, que as micros e pequenas empresas são os que mais geram emprego. Ainda teve cuidado de atender o senador Walter Alencar na questão das bacias hidrográficas, né? Conservação e recuperação, e a emenda pessoal do relator é muito importante também, porque cuida ali do SISFRON. Em votação, as emendas. Os senadores e senadoras que concordam com as emendas permaneçam como se encontram. As emendas números 4, 48 e 6 de meta e números 1 a 38 de texto, remuneradas como emendas números 1 a 41 da CAI, estão aprovadas e serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Os senadores da CAI também aprovaram convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareça à comissão para esclarecer a política de preços de combustíveis e outros temas relacionados. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou a inclusão de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, beneficiando pesquisa agropecuária, Embrapa, fomento ao setor agropecuário e também a agricultura familiar. A sessão do plenário do Senado está marcada para começar às 4 horas. Vamos conferir aqui no telão o que pode ser votado. Está pendente de leitura para entrar na pauta a medida provisória que abre crédito extraordinário de quase 480 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Um dos projetos na pauta permite às emissoras de rádio e televisão transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a produção independente. Outro projeto permite a inclusão de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Está na pauta também o projeto que inclui o estímulo à leitura na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A comissão temporária que vai acompanhar o caso do jornalista e do indigenista assassinados na Amazônia ouve amanhã o ministro da Justiça, Anderson Torres, e representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. O plano de trabalho da comissão foi definido na primeira reunião. A comissão é formada por 9 senadores, 3 integrantes da Comissão de Direitos Humanos, 3 da Comissão de Meio Ambiente e 3 da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Randolph Rodrigues, que pediu a criação da comissão, será o presidente. O vice será o senador Fabiano Contarato e o relator, o senador Nelsinho Trade, que é presidente do Parlamás, grupo formado por 8 países que têm território amazônico. Os senadores vão acompanhar e fiscalizar as investigações do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na região do Vale do Javari, na floresta amazônica. Os corpos dos dois foram encontrados após 10 dias desaparecidos. Até domingo, a Polícia Federal já tinha prendido 3 suspeitos. A comissão, que terá 60 dias de trabalho, pretende investigar também as causas do aumento da criminalidade e de atentados contra povos indígenas
quilombolas, ribeirinhos e jornalistas na região norte e em outros estados. É motivo de muita preocupação a constatação que nós pudemos fazer a partir desse caso de que, pelo menos aquela área do Brasil, é uma área praticamente sem lei, não é? Todas as informações que nos chegam é que é uma área dominada pelo narcotráfico transnacional, envolvendo Peru, que faz fronteira com a região, a própria Colômbia também, e denúncias, que eu não sei o teor, cabe a nós, entre outras instituições, apurar, denúncias de que outras atividades são financiadas pelo narcotráfico com o objetivo não só de, digamos, disfarçar esse tipo de atividade, mas ter ao lado pescadores que trabalham na pesca ilegal, garimpeiros, enfim. O que está acontecendo com o ataque, com as ONGs, com as pessoas que defendem o meio ambiente, com os povos indígenas, as comunidades tradicionais, isso é muito grave, que já vem acontecendo desde o mandato, do início do atual mandato do chefe do Executivo. Então, eu acho que essa comissão ela tem que ter um papel altivo, um papel de isenção, mas também de cobrar com rigor para que as autoridades apurem de forma a não deixar qualquer margem de dúvida para quem, de qualquer forma, tenha concorrido para a prática criminosa. Porque é muito simples você concluir um inquérito policial atribuindo a autoria e materialidade a um executor, mas sem você buscar a fundo o que está por trás daquilo ali, qual é o desmonte que houve na FUNAI. O trabalho dessa comissão necessariamente terá que ser junto com a Comissão de Direitos Humanos, pelas atribuições que a Comissão de Direitos Humanos tem e pelos mecanismos como Comissão Permanente do Senado que a Comissão de Direitos Humanos possui. A Comissão de Direitos Humanos tem a possibilidade de convocar, por exemplo, e se for o caso, ministros de Estado para prestar esclarecimentos. Na primeira reunião de trabalho, os senadores aprovaram requerimentos pedindo à Polícia Federal proteção para vigilantes indígenas que fazem parte da Univaja e para agentes públicos que atuam na região. O plano de trabalho prevê diligências externas e audiências públicas para ouvir, entre outros, líderes indígenas, autoridades que atuam na região amazônica, famílias do indigenista e do jornalista assassinados e também a Procuradoria-Geral da República. A primeira audiência pública será nesta quarta-feira. A comissão deverá ouvir representantes da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e também o ministro da Justiça, Anderson Torres, que se ofereceu para dar informações sobre o trabalho da Polícia Federal à comissão. Esses crimes na Amazônia movimentaram também a Comissão de Direitos Humanos, que aprovou pedidos de audiência pública e diligência externa para acompanhar as investigações sobre a criminalidade contra povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e jornalistas na região norte. A Comissão de Direitos Humanos vai convidar o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o prefeito de Atalaia do Norte, Denis de Paiva, para prestar informações sobre o aumento dos crimes ambientais na Amazônia, em especial os homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O convite ao prefeito do local dos fatos, portanto, é mais uma medida a ser tomada pelo Senado Federal, a fim de, dentro de suas atribuições, auxiliar na condução do caso, podendo o prefeito, como grande conhecedor local, contribuir com informações de grande relevância para a situação que assola atualmente a região. Que os responsáveis por esse crime bárbaro, que teve repercussão internacional muito negativa para o nosso país, sejam efetivamente identificados e punidos. Não apenas aqueles que foram os autores materiais dessa morte,
mas também os autores intelectuais. Os senadores também aprovaram um requerimento para chamar o presidente da FUNAI, representantes da Univaja e indigenistas associados. Essa audiência será feita em conjunto com a comissão temporária criada para apurar as irregularidades na região norte. Mais cedo, nós tivemos a reunião da comissão externa, designada pelo plenário do Senado, onde foi aprovado o compartilhamento e acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos aos trabalhos da comissão externa, assim como os 2 depoimentos que nós temos previstos no âmbito da comissão externa e aí fazendo junto com a Comissão de Direitos Humanos, tanto de Sua Excelência, o Ministro do Estado da Justiça, já nesta quarta-feira, como também dos representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, da Univaja. Além das audiências, a Comissão de Direitos Humanos também aprovou o pedido de imediata proteção e segurança aos vigilantes indígenas que compõem a equipe de vigilância da Univaja. A nossa solicitação, ela advém de um pedido que nos foi feito por todos aqueles que trabalham com a Univaja e com outras instituições naquela região do Vale do Javari, pessoas que estão ameaçadas, inclusive indígenas, e eu requeiro a aprovação desse pedido e para que nós tomemos as providências para acionar a Polícia Federal, o próprio Ministro da Justiça, quando aqui estiver, a Polícia do Estado do Amazonas. Em outra parte da reunião, os senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram o relatório do senador Humberto Costa com a apresentação de 80 propostas de emendas da comissão à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O Senado realizou ontem uma sessão para debater o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação. Os participantes disseram que elas não vêm sendo atingidas. O requerimento da sessão foi feito pelo senador Flávio Arntz. O parlamentar explicou que é preciso fazer um balanço. O Plano Nacional de Educação, que completa 8 anos no final deste mês, definiu 10 diretrizes para guiar a educação brasileira durante o decênio 2014-2024. Também foram estabelecidas 20 metas a serem cumpridas nesse período. Arntz falou sobre os prejuízos causados ao sistema educacional durante a pandemia e disse ser necessária a criação de um Pacto Nacional pela Educação. Pacto esse que envolve o compromisso dos 3 poderes, nos 3 níveis da federação, em conjunto com a sociedade civil organizada e a comunidade escolar. Nesse Pacto Nacional pela Educação, as metas do PNE devem servir como norte do planejamento estratégico educacional, apesar das adversidades do cenário atual. Os representantes do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, falaram sobre as ferramentas utilizadas para acompanhar o PNE e sobre o relatório de monitoramento que é apresentado pelo INEP a cada 2 anos. O cumprimento das metas do plano de educação só acontece quando a gente tem um esforço que já diz o artigo 211 da Constituição, que o Estado, os municípios, o Distrito Federal e a União vão trabalhar em regime de colaboração. Então, nós não podemos deixar nenhum município para trás, Precisamos olhar também para esses planos de educação, para que a gente possa olhar para o Plano Nacional de Educação e verificar a efetividade, então, do cumprimento de suas metas. 41 indicadores permitem esse acompanhamento. 5 chegaram a 100% de execução. 35 desses 41 indicadores têm nível de execução menor do que 80%. E por que eu cito 80%? Porque estamos no 8º ano do PNE. Então isso significa, senador, que a obra está pela metade. Se tínhamos como expectativa ter mediana igual a 80%, temos mediana igual a 39%. 2 aspectos fundamentais: a educação brasileira, de perspectiva histórica, tem crescimentos significativos que devem ser comemorados, mas a execução do PNE é insatisfatória, estando
a metade daquele nível desejado. Os participantes também falaram sobre as dificuldades de concretização das metas do Plano Nacional de Educação, da necessidade de efetivar os objetivos e dos obstáculos que ainda precisam ser superados no rumo à implementação de uma educação de qualidade. Eu queria dizer que a gente chega ao final do nosso Plano Nacional de Educação precisando construir um novo plano que olhe para esse cenário difícil que a gente está vivendo e que, não por conta do descumprimento desse cenário difícil, não seja ousado o suficiente para que a gente de fato garanta o que está previsto na nossa Constituição Federal em termos do direito à educação. Mesmo diante da apresentação do INEP como da campanha nacional pelo direito à educação, o fato concreto é que o plano vem sendo descumprido. Quando uma criança não tem acesso à creche, para a sociedade é um número. Para aquela criança é um impacto terrível para a vida dela. É muito importante que o Senado Federal faça uma mobilização da sociedade para que a gente possa, de fato, assegurar o direito à educação de qualidade para todos, né? Sem que isso nos leve a uma proposta irresponsável, irrealista e que faça o Brasil perder mais ainda do que já perdeu nesses últimos anos. A próxima sessão do Congresso está prevista para 5 de julho e nela os senadores e deputados podem analisar o veto do Palácio do Planalto ao despacho gratuito em bagagens de voos nacionais. A justificativa do governo para o veto é de que a medida aprovada pelo Congresso contraria o interesse público, tendo em vista que, na prática, aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. Mas alguns senadores reagiram. O senador Cajuru postou em suas redes sociais que o Senado vai derrubar o veto presidencial. Na medida provisória aprovada, além dos 10 itens a favor do setor aéreo, não estava contemplado o consumidor. E nós entendemos que o despacho gratuito das bagagens deveria voltar a ter no Brasil para poder incentivar justamente o consumidor a usar o transporte aéreo. Atualmente, quem precisa despachar bagagens tem que pagar um valor adicional. Essa regra é de 2016, quando a ANAC publicou uma resolução nesse sentido, argumentando que a mudança ampliaria a concorrência e permitiria a redução no preço das passagens. Tese que foi questionada por especialistas em defesa do consumidor. O que nós vimos foi absolutamente o contrário. Essas companhias aéreas não vieram para o Brasil, até porque essa insegurança jurídica e essa carga tributária nossa não é para qualquer um. E as passagens, ao invés de baratearem, elas aumentaram assustadoramente. O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas destaca que a gratuidade da bagagem não ajudaria a reduzir o atual preço das passagens. Os preços, infelizmente, flutuaram. Eles caíram logo no começo, porque vinham caindo, depois subiram com a explosão do custo do querosene, com o custo do combustível de 2017 para cá. Para enfrentar o assunto preço, nós precisamos enfrentar esta política de precificação de combustível que hoje penaliza o país inteiro e está na ordem do dia. Não é só um assunto de bilhete aéreo. Mas a Associação Nacional em Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo vai além e diz que o despacho de bagagem nunca foi gratuito. São empresas privadas, cobram pelo transporte do passageiro e pelo transporte da bagagem. Sempre cobraram. Então é falso dizer que voltará a passagem grátis, seja ou não derrubado, veto não importa. A bagagem sempre foi, sempre continuará sendo paga. O que mudou foi a forma de cobrança e o que faltou foi clareza nessa informação. Na interinidade como presidente da República, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou no dia 9 uma medida provisória que altera normas sobre as empresas estratégicas de defesa. A MP protege o sistema industrial de defesa por meio do credenciamento de empresas que vendem e desenvolvem produtos e sistemas para as Forças Armadas. A MP estabelece que as empresas estratégicas de defesa são essenciais para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e fundamentais para
para a preservação da segurança e defesa nacional contra ameaças externas. A MP determina que o ministro da Defesa pode descredenciar qualquer empresa por questões de interesse da defesa nacional. Ele pode negar também pedidos de descredenciamento feitos pelas empresas estratégicas, caso haja ameaças a interesses nacionais. A medida provisória tem validade até o dia 21 de agosto e pode ser renovada por mais 60 dias. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.